Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje? Então vamos falar um pouco da dinâmica do poder americano. Bom pessoal, então vamos para a nossa aula? Pego o livro de vocês, o livro 1B de Geografia, na unidade 2, a dinâmica do poder americano, capítulo 4, América Anglo-Saxônica. Esse está na página 138. Tá, para começarmos, então, vamos falar um pouquinho do continente americano. O continente americano, ele se estende desde lá do Canadá, região ártica, até o sul do Chile, numa região chamada a Terra de Fogo. E temos características em comum entre essa região, e embora ela seja muito extensa, abrigando aí milhares de quilômetros, nós temos lá do lado oeste, na costa do Chile, a costa americana, a região da Califórnia, uma cadeia de montanha formada, que nós chamamos então de dobramentos modernos. É um encontro de placas tectônicas e forma então uma cadeia de montanhas, tanto na porção sul como na porção norte do continente, do lado oeste. São cadeias de montanhas geralmente relativamente jovens, em termos geográficos, e que formam através do atrito de placas tectônicas. Na porção leste, nós temos na região sul, principalmente no Brasil, nós conhecemos bem a Serra do Mar, então também é uma faixa montanhosa, dobramentos antigos, são os maciços antigos, como também na porção leste americana, tem os Montes Apalaches, que também tem o mesmo formato, as mesmas características físicas do que se encontra nas cadeias de montanha da região sul. O continente americano, o segundo maior continente do planeta, ele tem aí 242 milhões de quilômetros quadrados, e a população hoje estima-se em mais de 1 bilhão de habitantes. E devido a essa grande extensão territorial, ele foi subdividido. E dentro da geografia temos várias formas de subdividir um território. Mas aqui nós estamos utilizando uma das duas principais, que é a cultural e a geográfica. Dentro da geográfica, nós temos esse mapa número 1, onde ele mostra aí o continente americano dividido em três partes. Nós temos a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Por que dividido dessa forma? Nós temos uma porção grande terra ao norte com outra porção grande terra ao sul, que é interligado por uma pequena faixa estreita. Então a geografia dividiu com a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Essa América Central, essa faixinha de terra estreita que interliga os dois continentes, é dado o nome de istmo. No mapa número 2, nós já temos outra forma de divisão, que é a forma cultural. Dentro dessa cultural, é o que nós vamos ver para frente, onde entra a América Saxônica e a América Latina. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar sobre o que é a América Latina, a América Saxônica, e no decorrer dos nossos estudos também vamos ver a dinâmica do poder sobre a América Latina. A América Saxônica, ela se divide ali em cima com apenas dois países, que é os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão vem lá da saxão, é uma língua inglesa, formada lá muitos tempos atrás, com a união dos anglos e dos saxões, que acabaram formando a população, a língua, dando origem à língua inglesa. E como os Estados Unidos falam inglês, e parte do Canadá também fala inglês, então foi dividido então, essa forma cultural como anglo-saxão, e o restante da América, como é derivado da língua latina e de países latinos, transformou então, ficou sendo a América Latina. Os Estados Unidos, ele hoje é o maior país em termos econômico e poderio militar no planeta. Os Estados Unidos é composto lá por 50 estados que determinam o território nacional, e o poder político dentro dos Estados Unidos é dividido entre Estado e governo federal.
os Estados Unidos, além do poder federal, que rege toda a nação, cada estado também é livre para determinar alguns tipos de lei. Eu dou um exemplo aqui para vocês da pena de morte, que é considerado em alguns estados, em outros não. Então, os estados têm poderes para determinar alguns tipos de leis conforme cada região. Para nós chegarmos na dinâmica da hegemonia americana no mundo, como a principal nação hoje dentro do nosso planeta, e o poderio todo que o americano tem, nós vamos então ter que regredir lá atrás, saber como foi construída essa história americana. Os Estados Unidos, sabemos então que primeiramente lá com a colonização dos ingleses, foram formados dentro do território do Novo Mundo, que no período de colonização, as 13 colônias americanas. Então ela foi construída assim, esse processo foi gradativo. Ele nos Estados Unidos não chegou à superpotência que é hoje, do dia para a noite. Então é um processo, uma herança que vem de alguns anos. Então, por isso a gente retorna desde lá da colonização. Dentro da colonização americana, da hegemonia desse poder que se tem hoje, então nós temos lá o Império Britânico, dentro das condições corretas de migração, ele trouxe para os Estados Unidos um conceito diferente de formação da população, por exemplo, que foi utilizado dentro da formação do restante da América, principalmente comparado com o Brasil. Os ingleses, quando vieram para o Brasil, eles trouxeram uma forma de colonização diferente. Lá, as colônias de formação dos Estados Unidos, ela foi determinada como colônia de povoamento, enquanto o resto das demais colônias pela América, principalmente o Brasil, elas dão a denominação de colônia de exploração. Qual a diferença entre colônia de povoamento para colônia de exploração? A colônia de povoamento, que foi implantada nos Estados Unidos, ela vem lá do período da migração inglesa, os primeiros ingleses que vieram colonizar a América, que era diferente daqueles primeiros colonizadores que veio para a América do Sul. Os ingleses vinham fugindo de perseguições religiosas, outros tipos de perseguições que tinham no período europeu, e chegando, então eles vieram para os Estados Unidos com a intenção de não de colonizar, mas de criar ali uma nova nação. Eles não vieram para explorar riquezas para levar para a Europa. O que eles faziam e exploravam era para o seu consumo interno, fazer crescer essa nação. Ao contrário das colônias de exploração ao sul, que eram espanholas e portuguesas, onde toda a exploração, tudo destinava para exportação para a Europa, para enriquecer os países europeus. Os ingleses tinham pensamento diferente dos espanhóis e dos portugueses? Não, eles queriam explorar a riqueza desse novo continente para levar para a Inglaterra, enriquecer mais o país. Mas a forma de colonização se deu pela população que veio. Enquanto aqui na América do Sul foi dado terras aos portugueses para vir colonizar o Brasil, principalmente, com o intuito de gerar riquezas para Portugal, a Inglaterra, a população que veio, era pessoas perseguidas dentro do regime da Inglaterra, que existia na época, e eles vieram para cá não com a intenção de vir enriquecer e retornar. Eles vieram para cá para construir um novo lar. Então, a exploração que eles faziam aqui não era destinado a ser mandado de volta para a Europa. Então, dentro dessa exploração de povoamento, nós tínhamos lá a religião. Enquanto as religiões eram perseguidas nesse período na Inglaterra, os que vieram para cá eram praticantes da religião calvinista. E essa religião tem por si ser mais democrática. Para você entender, esse calvinismo, ele vem de um derivado lá desde Martim Lutero. Então, o Lutero foi o primeiro protestante a ir contra a Igreja Católica e o primeiro homem a traduzir a Bíblia para um idioma falado na época na Alemanha, e tirando daquele latim onde só o clero tinha acesso ao que estava escrito. Então, nós também foi criado o João Calvino, que é o
praticamente fundador dessa religião, porque o calvinista vem de Calvino, ele também passou a transmitir esse conhecimento bíblico. E também ele teve um contrapôs algumas ideologias com o Martinho Lutero e fundando então uma nova religião que é a calvinista. E ela tem por princípio ser mais democrática, dando mais acesso à população e modo de pensar. E com uma mentalidade muito também mais próxima do capitalismo que se instaurou nos Estados Unidos na sequência. Então isso foi uma diferenciação básica que foi a construção dos Estados Unidos nesse período. Dentro do próprio Estados Unidos, nós tivemos depois, na sequência, diferenças entre as 13 colônias. As colônias americanas, que se formou nos Estados Unidos, das 13 colônias, tiveram também atrito entre elas. Enquanto o norte, esse pautava lá na exploração comercial e industrial e para dentro das próprias colônias, a região sul ela estava mais no sistema de plantação, é mais parecido com o Brasil. Eles estão viviam da agricultura e da exploração dessa fonte de renda para exportação para a Europa. Então, o que se fazia no sul dos Estados Unidos, na parte sul das 3 colônias, os estados do sul, produzindo alimentos para a população, era praticamente mandado para a Europa. Enquanto a parte norte, o que fazia ali era para integração da própria nação que estava se formando ali. Então, ali começou a comercialização, a industrialização, e isso, o norte tomou caminhos diferentes do sul. Quando implantaram o protecionismo dentro desse período, que era evitar que o mercado exterior afetasse o mercado interno, então foi adotada uma política de protecionismo na parte norte, que acabou afetando o sul, já que os Estados Unidos ali, essa parte das 3 colônias, não poderia receber mercadorias de fora. Ela protegia o mercado interno. E nessa proteção do mercado interno, o sul começou a perder terreno, porque ele tinha que exportar o dele. Ele tinha que fazer o ganho da região sul. Aí ele foi bloqueado também com essa política adotada, principalmente lá com a eleição do Abraham Lincoln. Essa ideologia diferente entre o sul e o norte causou que o sul pediu a separação e criando-se então um país independente ao sul, formando 2 nações da América. A eleição do Abraham Lincoln, ele veio e declarou esse país como ilegal. Esse novo país estava surgindo ao sul, ilegal. E isso causou uma guerra entre sul e norte, com essa guerra chamada a Guerra de Secessão, que acabou com a vitória do norte. Vencendo o norte, então, os Estados Unidos foram se implantar, então, a ideologia que era praticada no norte. Findando isso, nós tivemos, então, a expansão territorial. A expansão territorial americana, que se deu para o oeste, em terras que não era americana. A faixa, então, ocupada pelos Estados Unidos, era só essa porção leste aí, na margem do Atlântico, que ainda a Flórida estava fora dessa rota. Então, as 3 colônias americanas começou o processo de expansão. Dentro de uma lei chamada Homestead, ela começou, então, decretou a expansão americana, o território americano. Os Estados Unidos, dentro da sua expansão, vocês vão ver que eles gostam de briga, não é de hoje, né? O que está numerado nesse mapinha para vocês aí, nós temos onde foi a expansão americana. Nós temos aí no número 1, onde que se concentrava as 13 colônias. Vamos ver que é uma porção muito pequena do que é os Estados Unidos hoje. Então nós temos lá o território após a independência, que depois da independência da Inglaterra, que marcava as 13 colônias, está representado aí no número 1. O número 2 foi tomado da Grã-Bretanha, após a independência. Então, com a independência das 13 colônias, essa faixa de terra, também que era inglesa, que estava fora do território das 13 colônias, foi incorporado às 13 colônias. Mas aí isso aí foi tomado através de batalhas e guerras contra os ingleses. Já o 3, onde está Louisiana, esse aí foi uma faixa de terra que foi comprado da França. É uma parte francesa dentro do território americano. Então teve a compra, negociações.
O que eu quero destacar para vocês, que descendo aí nesse mapa, vocês vão ver o 7, o 10 e o 9. O 7 foi tomado do México, a parte do Texas, através de batalha, tomou do México. O 9, ele também foi obtido através de vitória, numa guerra contra o México em 1848. E o 10, o Novo México, acabou sendo comprado. Então, a faixa que pertencia ao México aí é uma extensão muito grande dos Estados Unidos, que foi tomada através de guerras. Não foi comprado, não foi conquistado de forma normal. Então, foi através de guerra que eles conseguiram tirar esse território que era para ser mexicano, empurrando os mexicanos mais abaixo. Então, Texas, Califórnia e Novo México era território mexicano. Dentro dessas novas territórios que eles foram incorporados ao território americano, nós tínhamos lá vários recursos minerais. Então, lá o ferro, o carvão, o petróleo. Então, é o que os americanos buscou na exploração desse novo território. Isso aí com a invasão e com a demanda, com a aquisição desse novo território, então tiveram acesso a várias formas de riqueza. O ferro, o carvão e o petróleo. Esse processo de expansão para o oeste, ele ficou conhecido, então, como a Marcha para o Oeste, dentro dos Estados Unidos. Foi a Marcha para o Oeste, foi a marcha de invasão. Os Estados Unidos, nesse período, ele estava em plena expansão para dentro do seu próprio território. Enquanto a Europa lá vivia o imperialismo, o neocolonialismo na Ásia, na Europa, com a exploração, com a expansão europeia através de novas áreas no novo continente, os Estados Unidos fazia esse mesmo conceito, só que dentro do seu próprio território. Então, isso aí, os Estados Unidos começou a criar o seu império dentro do próprio Estados Unidos. Ao invés de se esparramar pelo mundo, igual os outros países europeus continuavam com essa exploração, os Estados Unidos então estavam fazendo o seu processo de imperialismo dentro da sua própria nação, para transformar no império que foi hoje. Ele não está visando conquistar terras além do continente, e sim dentro do próprio continente, na formação do seu território que é hoje. Bom, pessoal, quero que vocês então respondam para mim aí as questões do Aplicando Conhecimento, na questão número 1 e número 2, na página 157, e Consolidando Saberes, Consolidando Saberes, as questões número 1 e número 2, na página 161. Responda para mim, para a próxima aula a gente já venha comentar um pouco sobre essas questões, e encerro por aqui esse tema. Nós vamos dar sequência então na construção da hegemonia americana, já a partir do século XIX e século XX, para chegar à potência que está hoje na próxima aula, ok? Bons estudos, até breve. Pessoal, então nessa aula nós vimos um pouco da dinâmica do poder americano entre a América anglo-saxônica. Vimos a divisão e regionalização da América entre as formas geográfica e a forma cultural. E também vimos um pouco sobre os Estados Unidos e a sua hegemonia, desde a sua formação, desde lá dos tempos mais remotos, do descobrimento da América e formação e a colonização americana, passando pelas 13 colônias, o livre mercado e o imperialismo interno. Nas aulas seguintes, veremos um pouco mais sobre os Estados Unidos. Beleza? Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.